Então vamos lá, continuando aqui nossos estudos sobre o movimento oblíquo. Deixa eu copiar essa imagem. Opa, deixa eu copiar essa imagem lá para baixo. Só para não ter que desenhar de novo. Ok. Tá, então, o primeiro problema que a gente vai atacar, por assim dizer, diz respeito à trajetória do movimento oblíquo. O que é a trajetória, né? A trajetória nada mais é do que o caminho que o objeto faz no espaço. Quando a gente considera somente um movimento na direção x, a gente pode considerar que a trajetória é uma linha reta, por exemplo. Tá? Quando a gente analisa a trajetória do objeto que eu jogo ele para cima, então o objeto ele vai subir em linha reta e ele vai cair em linha reta, certo? Como que seria a descrição da trajetória do movimento oblíquo, onde eu tenho tanto o movimento vertical quanto o movimento horizontal? Olha só, para eu descrever a trajetória, eu tenho que pegar a equação que descreve o movimento em x e juntar com a equação que descreve o movimento em y. De novo, a trajetória ela se refere ao caminho feito no espaço. Então, se eu estou interessado na trajetória do movimento oblíquo, eu estou interessado em descrever o espaço no movimento oblíquo. E para escrever o espaço, tem que pegar então o espaço do movimento uniforme, ou seja, o espaço na direção x, e juntar com o espaço no movimento uniformemente variado, ou seja, o espaço na direção y. Então vamos fazer isso. Eu vou partir então das minhas duas equações. Vamos fazer de vermelho mesmo. Então eu vou pegar a minha primeira equação mais simples de todas, x igual a x0 mais v0x vezes t. Perfeito? A gente vai fazer aquela suposição, né? Como eu estou partindo da origem do meu sistema de coordenadas, vamos supor então, vamos tomar que x0 seja 0 para facilitar para mim. Então a minha equação do movimento uniforme, ou seja, a equação do movimento somente em x, somente no eixo horizontal, é x igual a v0x vezes t. Certo? Lembrando que v0x é v0 cosseno de θ, mas eu não vou fazer essa substituição ainda. Vou deixar ela para daqui a pouco. Perfeito? Bom, o que eu sei, né? Eu quero descrever o movimento oblíquo. O que é o movimento oblíquo? O movimento oblíquo, eu jogo o objeto, ele vai percorrer um certo caminho, né? E eu sei que o objeto ele vai subir e vai cair. Ou seja, o movimento oblíquo ele vai se encerrar quando o objeto voltar a atingir o eixo x. O objeto ele parte do eixo x, eu vou jogar ele para cima, e ele vai cair de novo aqui, sei lá, em qualquer outro ponto, mas ele vai voltar para o eixo x. Ou seja, o meu movimento, o movimento oblíquo, ele cessa quando esse valor de x for satisfeito. Lembrando, o que é esse x? Esse x é a posição final do movimento uniforme. O que é a posição final do movimento uniforme? É onde o objeto vai parar. Certo? Eu joguei o objeto no movimento oblíquo, ele vai cair lá na frente. O ponto onde ele cair é exatamente esse x, certo? Então o meu movimento oblíquo ele vai cessar quando atingir o valor de x. Então, eu posso calcular quanto tempo leva para o meu objeto atingir essa posição final em x. Como que eu faço isso? É só pegar essa velocidade que está multiplicando o tempo e dividir ela ali do outro lado. Ou seja, o tempo do meu movimento vai ser a posição x dividido pela sua velocidade. Então x, que é a posição final, dividido pela velocidade no eixo x, me fornece o tempo total para o movimento oblíquo ocorrer. Lembrando, né? No x é como se o objeto se movesse em linha reta. Então o que eu estou calculando é quanto tempo levou para o objeto ir daqui até aqui, por exemplo. Tá bom? Ok, vamos guardar essa equação. Então, vou guardar ela. Agora, vamos olhar para a equação em y. Para a equação em y, eu tenho y0, eu vou considerar como sendo zero também. Então é v0y vezes t, certo? Agora sim, né? Lembra, a aceleração da gravidade. Eu jogo o objeto em y para cima, a gravidade aponta para baixo. Então aqui eu vou inverter o sinal, vai ser menos g t ao quadrado sobre 2. Perfeito? Essa é a minha equação em y. Só que olha só, que tempo é esse? Esse é o tempo do movimento. É o tempo que o objeto leva para subir e descer. Mas eu sei que quando o objeto subir, quando ele voltar, quando ele cair de novo, é porque o movimento oblíquo se completa. Ou seja, esse tempo da equação em y é exatamente esse tempo da equação em x. Ou seja, essa variável tempo é o que está linkando o meu movimento uniforme com o meu movimento uniformemente variado. Certo? Então, eu vou escrever assim, ó. Y
é igual a velocidade em y vezes o tempo. Mas quanto que vale o tempo? O tempo ele vale x dividido por v0x, certo? Ou seja, eu peguei esse tempo e substituí naquela expressão. Legal. Vamos continuar. Menos, que eu vou escrever assim, tá? G dividido por 2 vezes t ao quadrado. Só que tempo é esse? É o mesmo tempo que eu calculei aqui anteriormente. Ou seja, x sobre v0 de x, tudo isso ao quadrado. Ok? Lembrando, vocês escutarem umas patinhas de fundo, uns latidos, minhas cachorrinhas. E uns miados são meus gatos. Então, eu só peguei esse tempo aqui, ó. Tempo ao quadrado. Ok? E substituí aquele tempo por isso daqui, ó. X sobre v0x e elevei tudo ao quadrado. Tá bom? Então, continuando, vai ficar y igual v0y dividido por v0x vezes x, tá? Só tô reescrevendo, hein? Não tô fazendo nada de novo aqui. v0y vezes x menos g dividido por 2, x ao quadrado, v0x ao quadrado, v0x ao quadrado. Tá bom? Então eu levei todos os termos ao quadrado. Então ficou assim, ó. Y igual v0y sobre v0x vezes x menos gx ao quadrado dividido por 2 v0x ao quadrado. Eu posso, se eu quiser, usar aqui a notação v0x como v0 cosseno, v0y como v0 seno, mas por hora eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu sei que esse v0y, a velocidade inicial em y, é um valor constante. Tá? Tudo bem que a velocidade ela muda com o tempo, a velocidade em y ela muda com o tempo. Mas, se eu definir que a velocidade em y é, sei lá, 15 metros por segundo, esse é um valor fixo. A velocidade inicial vale 15 metros por segundo. A velocidade vai mudar depois, mas a velocidade inicial tem esse valor. A mesma coisa para a velocidade em x. Se eu falar que a velocidade em x ela mede, sei lá, 7 metros por segundo, sei lá, tá? Isso é um valor fixo. Para x eu sei que esse valor não vai mudar de frente para y, mas de qualquer forma a velocidade ela é fixa. Então, tanto a velocidade em y quanto a velocidade em x, elas são valores constantes. Pessoal, se eu pego o que é um valor constante? É um número que não muda, tá? Então, se eu pegar um número, que eu vou colocar 5, só para facilitar a conta, tá? Então, se eu pego um número constante e divido por outro número constante, 15 dividido por 5 vai dar o quê? Vai dar outro número. Ou seja, uma constante dividido por outra constante, ou seja, um número dividido por outro número, vai dar sempre um outro número, certo? Então, essa divisão, ó, v0y, v0x, vai ser uma constante. E eu vou chamar essa constante de b. Perfeito? Legal. Vou chamar de b. Por que b? Vai ficar claro daqui a pouco. Pode ser qualquer letra, mas vou chamar de b. Perfeito? Agora, vamos olhar para essa quantidade aqui, ó. Essa quantidade aqui apenas. Que quantidade? Gravidade dividido por 2 v0x ao quadrado. Ok? O que é isso? Pessoal, a gravidade é uma constante também. Como a gente está olhando para a Terra, então a gravidade ela é sempre fixada no valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, esse g é constante. O número 2 é um número, então ele é constante também. E a velocidade em x? A velocidade em x também é constante. Aqui eu estou usando o exemplo 5, então beleza, 5 ao quadrado. Tá? Não me interessa quanto que vai dar esse resultado aqui, não me interessa a conta aqui. Vai ficar o quê? 10 dividido por 5 ao quadrado, 25. 10 dividido por 50, certo? Não me interessa o resultado aqui. O que me interessa é que o resultado aqui vai ser também um número, e esse número é uma constante. Ok? Então, todo esse termo aqui, ó, g sobre 2v0x ao quadrado, também é uma constante. Eu vou chamar essa constante de a. Tá bom? Por que a? Porque eu quis, mas vai ficar claro ali daqui a pouco, porque eu estou chamando de a e de b. E o x? O x não é uma constante? Não, né? Porque o x, ele vai variando. O x são as posições que eu tenho aqui no meu eixo horizontal. Tá? E dependendo do tempo, o x vai ter um valor diferente. Diferentemente do v0y, v0x, que tem sempre o mesmo valor, e do g, e daquele número 2 que tem sempre o mesmo valor, o x ele vai depender do tempo.
Então, para um determinado tempo, eu vou ter um determinado valor de x. Então, esse x e consequentemente, x ao quadrado não são constantes, tá? Então, olha só. Eu vou reescrever minha equação desse jeito. Y é igual a b multiplicado por x, certo? Menos, eu chamei isso aqui de a, então, ax ao quadrado. Posso escrever isso de outro jeito, que é só reorganizar os termos. Vai ficar y igual a menos ax ao quadrado mais bx. Mais bx. Ok? Tá, por que eu fiz isso? Vamos abrir um parênteses aqui e lembrar da matemática. Na matemática, nós representamos uma função de segundo grau desse jeito. Uma função de segundo grau ela é representada por ax ao quadrado mais bx mais c. Ok? Isso é uma função de segundo grau que surge para nós quando a gente vai estudar funções, principalmente. Quando a gente estuda uma função de segundo grau, nós podemos representar essa função de modo gráfico. Como que é o gráfico de uma função de segundo grau? O gráfico de uma função de segundo grau, aqui é y e aqui é x, ele pode ser de dois jeitos. Ele pode ser uma coisa mais ou menos assim, ou ele pode ser uma coisa mais ou menos assim, certo? Qual que é a diferença de um para o outro? O que vai determinar o que a gente chama de concavidade da função? No primeiro caso aqui eu tenho uma concavidade voltada para baixo e aqui eu tenho uma concavidade voltada para cima. O que significa isso, né? O que vai diferenciar na minha função de segundo grau concavidade ser para cima ou para baixo? É justamente o valor do a. Ou seja, é justamente o coeficiente, o valor que está acompanhando a minha variável quadrática, x ao quadrado. Se o meu a tiver um valor negativo, isso significa que a minha função é decrescente. Uma função de segundo grau decrescente, ela tem uma concavidade voltada para baixo. Agora, se o termo que multiplica o x ao quadrado for positivo, então minha função é crescente. Isso significa que minha concavidade é voltada para cima. Certo? Agora, olha só. Compare a nossa equação, e essa daqui é a nossa equação da trajetória, porque eu juntei y com x. Então, compare essa equação com a equação de segundo grau. É a mesma coisa, tá? A diferença é que, para o caso aqui do movimento oblíquo, o que seria o c, ele vale zero. Ou seja, essa constante c, ela é zero. E, de fato, faz sentido que ela seja zero, tá? Porque numa equação de segundo grau, esse c, o valor do c, ele determina em que ponto eu estou cortando o meu eixo y, tá? Então, continuando aqui nesse primeiro desenho, ó, se eu cortei o meu ponto y aqui, ó, esse é o valor do c, tá? Então, o c numa função de segundo grau, ele determina onde eu estou cortando o meu ponto y. O meu a, ele determina se a minha parábola está voltada para cima ou para baixo. E o B ele está relacionado também a minha função ser crescente ou decrescente logo após o eixo Y, mas eu não vou entrar em detalhes nisso aqui. O que interessa para a gente é o valor de A, perfeito? Olha só, obtivemos então nossa equação que descreve a trajetória do meu movimento oblíquo. E essa equação, a equação da trajetória do movimento oblíquo, é o quê? É uma equação de segundo grau. Consequentemente, se eu for descrever a trajetória de um movimento oblíquo, a trajetória vai ser uma parábola. A questão vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo? Olha só, para isso eu tenho que olhar o valor do A. O A é o que multiplica o x ao quadrado. O que eu tenho aqui na minha equação da trajetória? Um sinal de menos. Consequentemente, o meu A ele é negativo, certo? Então, meu objeto vai estar saindo dessa posição, como a gente formalizou desde o começo. Ok? E qual que vai ser a trajetória que ele vai fazer? Ele vai subir até atingir uma altura máxima e vai cair, formando uma parábola. Por isso que o movimento oblíquo ele é um movimento parabólico. A trajetória é uma parábola. Nós acabamos de demonstrar isso matematicamente. Olha só que bonito. E lembra que eu falei que o valor do C na equação de segundo grau ele determina em que ponto eu estou cortando o meu eixo vertical? Ora, desde o começo a gente falou que a gente está partindo da origem do meu plano cartesiano. E quanto que vale? Quais são as coordenadas da origem? 0, 0. Ou seja, o meu objeto parte de y valendo 0. Olha só.
Não foi isso que a gente colocou aqui, ó? X vale 0 e o meu y desapareceu. Por quê? Eu falei aqui, o meu y0 vale 0. Então, em que ponto minha parábola está passando por y? No ponto 0. Consequentemente, meu c é 0, ele sai da minha equação. Então, essa daqui é a minha equação da parábola. Escrevendo aqui de outro jeito, a equação da parábola do movimento oblíquo é menos g, x ao quadrado, dividido por 2 v0x ao quadrado, mais v0y dividido por v0x, tudo isso vezes x. Tá aqui, ó, essa expressão aqui. Perfeito? Se eu quiser escrever ela em termos da velocidade de y e de x, eu posso escrever ela desse jeito. Ou a equação da trajetória vai ser y igual menos g vezes x ao quadrado dividido por 2 v0. O que é v0? v0x. Então, v0x, lembre-se, v0x é v0 cosseno de θ. Então, vai ficar v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Essa é a velocidade de x ao quadrado. Mais v0y. Quanto que é v0y? v0y é v0 seno de θ. Dividido pela velocidade em x. Velocidade em x é v0 cosseno de θ. Lembrando, tá? Aqui está v0 ao quadrado cosseno ao quadrado, porque aqui é velocidade ao quadrado. Vezes x. Se você quiser melhorar essa escrita, você pode escrever assim, então. Que a equação da trajetória é y igual menos gx ao quadrado dividido por 2 v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. V0 por V0 corta, né? E seno de θ por cosseno de θ é o que a gente chama de tangente de θ. Então, aqui, tangente de θ vezes x. Então, se eu quiser, eu posso reescrever assim a equação da trajetória, que é uma parábola. Perfeito? Então, esses dois jeitos aqui são equações da minha parábola. E se eu faço essa jogada como eu fiz aqui, de pegar tudo que é constante e substituir por A e por B, a gente vê que a equação da trajetória nada mais é do que uma equação de uma parábola, porque é uma equação de segundo grau, uma função de segundo grau. E por isso, a trajetória, a gente desenha a trajetória de movimento oblíquo como sendo uma parábola, porque de fato ele é, certo? Então essa foi a nossa aula sobre a trajetória. Na próxima aula a gente vai atacar outros problemas do movimento oblíquo. Basicamente agora, tudo bem, a trajetória eu já calculei. O que eu vou querer calcular agora? É quanto tempo leva para o objeto atingir a altura máxima, quanto que vale a altura máxima e qual que é o alcance, né? Em que ponto de x o objeto ele vai cair. Perfeito? Então nos vemos na próxima lição.